Conexão Juiz de Fora. Apoio Toledo Conservadora e Segurança. Estamos aqui por você e para você. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas em mais uma edição do programa Conexão. Hoje a gente está diferente, nós saímos dos estúdios da ESTV Juiz de Fora e estamos aqui na plateia do Teatro Pascoal Carlos Magno para conversar com ele, que é referência e já arrastou milhões de pessoas para sentar aqui no teatro, para assistir ele na telona do cinema e também na TV. Só um filme que ele fez, eu vou falar para vocês, ele arrastou mais de 50 milhões de espectadores. Renato Prieto está aqui com a gente, ele é o André Luiz do Nosso Lar. Esse que eu dei um exemplo de apenas de um trabalho dele, ele tem uma carreira linda que a gente vai conhecer hoje, mas a gente vai começar sobre esse filme que eu falei do Nosso Lar, que ele tocou muitas pessoas, né? Continua tocando, está aí disponível para todo mundo assistir. Como é que foi o processo de seleção? Porque o seu personagem é o principal ali nessa trama. Conta pra gente. Eu já tinha uma história muito longa, né? Tinha feito muitos espetáculos, mais de 5 milhões de pessoas tinham me visto no teatro. Quando começaram a me rondar no teatro, com as pessoas de produção de cinema, que eles estavam com intenção, isso começa com o diretor Wagner de Assis, que era a intenção deles fazer o filme, que a intenção deles é que eu fosse o protagonista. Bom, aí começou essa conversa, elas foram andando, passando, eu fazendo testes e tal, até que chegou-se à conclusão e bateu o martelo e eu fiz o filme e foi, ainda é o grande sucesso, né? É uma referência para todo mundo. E como é que é a aceitação? A gente sabe que o Brasil é um país multicultural, né? Religioso, né? Com várias vertentes espirituais, religiosas. Como é que é a aceitação do público? Você ficou muito marcado com esse personagem, é evidente. Como é que é a aceitação do público de uma forma geral? Olha, eu tenho assim, eu não faço nada de trabalho, seja o que for, esperando conclusões, decisões, observações, críticas. Não acho que nem anda também, né? Eu faço o trabalho porque eu quero fazer aquele trabalho. Uma pessoa, por exemplo, que teria um comportamento adverso sobre aquele filme, aquela peça, acho que ela tem direito de se manifestar lá no espaço dela, que ela respeita o meu espaço. E se a pessoa exagerar um pouco na dosagem, eu acho que nada como indicar para a pessoa um bom terapeuta, porque preconceito de qualquer espécie é uma doença, você tem que tratar, procura um médico, você tem que procurar ajuda. Quando você tiver qualquer tipo de preconceito, você tem que ter a conclusão de que você precisa procurar ajuda, né? Mas assim, eu também não dou muita colher de chá, né? Eu não abro muito espaço. Eu acho que isso modifica tudo, acho que isso dá todo o tom de uma conversa, porque eu não abro muito espaço para que as pessoas possam avançar além do espaço que democraticamente ela tem, digamos, direito, né? Agora a gente sabe que é um filme que mexe com a religião, e religião toca muito as pessoas. Durante as gravações, vocês tinham algum ritual? Você, pessoalmente, tem uma preparação espiritual? Ou é já uma coisa que você sempre fez, que continua fazendo para a gravação desse filme? Não, eu me preparo em qualquer trabalho. Eu estou dentro do teatro, normalmente, no mínimo 2 horas antes. E aí eu tenho um ritual. Eu gosto de ficar quieto, às vezes eu faço um pouco de yoga, respiração. Eu, às vezes, caminho pelo palco, faço aula de voz, faço as minhas preces, me preparo para aquilo ali. Porque eu não acho assim, a pessoa que saiu de dentro de casa e vem, estaciona, pega o ingresso, seja o que for, você tem que oferecer para ela o melhor, a excelência. Mas veja só, eu faço parte de um grupo que não é tão grande assim, lamentavelmente. Porque assim, quando a pessoa entra, abraça os caminhos das artes, seja ela qual for, com um único olhar, entendeu? Do sucesso, do dinheiro, do sucesso do dinheiro e tal, eu acho que ela está totalmente equivocada, porque a arte, ela está aí para transformar, modificar, ajudar, impulsionar, contribuir, né, com a evolução do ser humano. Sempre foi isso que eu quis desde o início. Que aquilo que eu fizesse, de alguma maneira, pudesse mudar a vida da pessoa para melhor, entendeu? E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, sim, e fazendo isso com honestidade, e sabendo que, assim, não adianta você ter pressa, não é? Você tem que plantar, não é? O pé de laranja cresce, lá depois de 3 anos, as primeiras 3 remessas de laranja você tem que tirar, jogar fora, elas não são saborosas. Sim. Lá pela 5ª, 6ª tem uma laranja saborosa. Não adianta sofrer por antecipação e nem antecipar preocupações, nem muito menos querer que hoje seja 2027.
Hoje não é 2027, tem que esperar. Hoje não é agosto, tem que esperar. Hoje não é outubro, tem que esperar. Então, assim, ela é uma profissão construída a longo prazo, né? A longo prazo. E eu costumo brincar com as pessoas que é como aquela história dos três casos dos três porquinhos, né? O que não é vagabundo, que constrói a casa firme, forte. O lobo mau não só não consegue entrar, como ele inclusive acolhe os outros dois que construíram lá uma casinha de palha. Uma carreira ela tem que ser construída paulatinamente, tijolo a tijolo, tempo por tempo, porta por porta e tal. Porque às vezes uma coisa que você está fazendo hoje, ela só vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Entendeu? Então, eu acho que eu tenho muita consciência das escolhas que eu fiz. Muita consciência. Eu sou um ator muito consciente, muito responsável, muito profissional, muito comprometido com a profissão. Eu não estou nela pela visibilidade, ela me deu. Pelo causa do sucesso, ela me deu. Faz parte do pacote. Eu queria falar sobre essa questão de ritual, porque na época que eu tive a oportunidade de conversar com você, entre 2012 e 2013, não me lembro ao certo, e a gente ficou sabendo, isso é uma coisa curiosa. Então, pra gente evitar esse negócio de fofoca, dizem por aí, tô aqui na presença dele. Que no set de vocês, durante a gravação do filme Nosso Lar, vocês sentiam um aroma de rosas. Você chegou, pessoalmente, pessoa física, ator, chegou a sentir esse cheiro? Você sentia que realmente tinha muita presença. Porque um trabalho dessa dimensão, psicografado por Chico Xavier, com essa gente desse tamanho, óbvio que você não pode esperar uma outra coisa, senão a presença de, por exemplo, espíritos luminosos, interessados em que aquilo seja um bom trabalho, que ele aconteça, fique bacana. Até o Wagner já relacionou isso num livro chamado Nosso Lar, Bastidores do Filme, em que as pessoas diziam que deitavam, por exemplo, nas marcas do cenário, você levantava se sentindo muito melhor, o cheiro de flor você ressentia, de rosas e tal. Mas eu acho que isso, dentro de um processo desse, num livro desse, psicografado pelo Chico, best-seller, André Luiz, Nosso Lar, você podia esperar e devia esperar que esses fenômenos maravilhosos e benéficos acontecessem, e claro, aconteceram sim. Então, falando em Chico Xavier, depois do intervalo a gente vai falar que ele recebeu a bênção pessoalmente do Chico Xavier, tanto para esse filme quanto para outros trabalhos, inclusive no teatro. A gente vai falar isso depois do intervalo. Fica por aí. Conexão Juiz de Fora. Conexão Juiz de Fora. Vejam que interessante. Deus criou o ser humano com uma asa só. É preciso que um abrace o outro para poderem voar. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se faz aqui mesmo o seu começo. Não nos foi pedido um grande sacrifício, não nos foi exigido que escalássemos o Everest. Só nos pediram que amássemos e respeitássemos uns aos outros. Esse contato com o Chico Xavier, você foi lá no habitat dele, conversou com ele, ele te assistiu. Conta pra gente essa reação, essa emoção do Chico. O Chico Xavier, ele tinha uma relação comigo de admiração. Eu olhava assim, você via nos olhos dele que ele me olhava, eu muito jovem, ali, né, querendo realizar uma tarefa, um trabalho, umas ideias. Você via que havia bondade e havia admiração. Tipo, no olhar dele estava escrito assim, você vai realizar, você vai acontecer, você vai fazer. Aí, alguns textos eu não quis trabalhar como ator, eu só dirigi outros colegas de outros elencos. Mas, em alguns principais, eu já tinha sido protagonista, como Nosso Lar, A Vida Continua e outros. E gente, eu acho que eu tenho que botar no palco algo que as pessoas não viram no cinema, não viram no streaming, não viram. Porque eu posso pegar uma pequena conversa e transformar ela numa grande história quando bem escrita, como o caso do Rodrigo Fonseca. Eu acho que isso que o público vê. Ele vê digamos, um item aqui ser transformado numa grande coisa, não é? E aí eu acho que assim, e o público tem a oportunidade de enxergar no palco alguém que ele ama, que ele respeita, que ele admira, que ele olha com um olhar afetivo
E aí eu também carrego isso com afetividade, com responsabilidade, com qualidade, com talento. Eu acho que o espetáculo, ele foca ali, entendeu? Nessa parte. Veja como é possível eu ser tão realista, que você pensa que ele sou eu, né? E eu não sou, na verdade, eu só estou carregando ele naquele momento. Mas eu acho que os públicos sentem isso. Sente. Como se ele próprio estivesse no palco o tempo inteiro, entendeu? A última vez que eu tive com ele foi quando ele fez, se eu não me engano, eu sou péssimo para datas, 90 anos. Então, coincidentemente até o diretor, o Rogério Faria, está aqui. O Rogério era de uma cidade próxima de Uberaba. E alguém conhecia o Rogério. Falou, fala com o Rogério, porque o Rogério conhece o Renato Prieto. Perguntaram para ele o que ele gostaria de receber da cidade. E oferecer, porque era um dia que milhares de pessoas iam para lá, para visitá-lo. E aí ele falou, será que o nosso Renato, não viria aqui fazer a história de A Vida Continua? Eu gosto tanto daquela história da Evelina Serpa, do Ernesto Fantini e tal. E aí, claro, a prefeitura deu estrutura para levar todo mundo, nos colocaram no lugar que cabiam centenas e centenas de pessoas, e aí eu fui lá fazer o espetáculo no dia do aniversário dele. Ai, gente, que emoção! Antes disso ou depois disso, eu conversei um tempo com ele, a gente bateu um papo e desceu muito por aquele momento, porque ele tinha uma simpatia por aquela história que eu estava representando. Então eu acho assim, no final das contas, talvez eu queira devolver para o público uma coisa. Tipo, não se esqueça de uma pessoa que tem tanta importância. De jeito. Esse homem é amor, bondade, generosidade, carinho, caridade. E se eu puder contribuir, eu vou contribuir sempre. Essa experiência com certeza vai ficar marcada para sempre na sua vida. Pode vir outros trabalhos, mas é inesquecível, né? Eu tive muito privilégio de conviver com os mais importantes médiuns, os mais importantes paranormais, os maiores do Brasil. Eu estive com eles, sentado com eles, do lado deles, na casa deles, no quarto deles, entendeu? Na intimidade com eles. E claro que daí eu tive a oportunidade de tirar muitos ensinamentos, muitas oportunidades. Eu pude observar, pude tirar dali. Isso é que é bacana, né? Teve até experiência com o Divaldo também no filme, né? Divaldo é uma coisa, né? Aliás, quando eu quis fazer a vida do Divaldo, o Semeador de Estrela, foi a primeira pessoa que ele autorizou a contar a vida dele nos filmes, no teatro. E aí, essa companhia me assistiu de cinema e disse, vamos transformar isso em cinema, vamos fazer isso em cinema. E fizeram. Mas eu já estava envolvido com outros 2 projetos. Eu achei que não era interessante eu me envolver. O importante, assim, tudo que eu fiz virou cinema. Eu fiz Kardec, virou cinema. Eu fiz A Vida Continua, virou cinema. Nosso Lar virou cinema. Semeador de Estrelas virou cinema. Tudo que eu fiz virou cinema. Entendeu? Com sua dedicação e seu talento, né? E depois do intervalo, nós vamos falar do autor. Pois é, ele também já tem livro, uma autobiografia e também projetos do futuro. Fica por aí, é depois do intervalo. Conexão Juiz de Fora. Conexão Juiz de Fora. Estamos de volta com o programa Conexão. A gente está diferente nessa semana. Estamos aqui no Teatro Pascoal Carlos Magno conversando com o Renato Prieto, que vai estar falando com a gente sobre a sua história, sua trajetória no cinema, no teatro. Agora também ele é diretor e autor de uma autobiografia. Como é que surgiu essa ideia? Tomar a narrativa da sua própria história, é isso? Eu acho que você tem que registrar tudo para que as futuras gerações saibam por onde começar. Como é que esse cara fez isso? Como é que esse cara chegou a esses milhões todos de pessoas? Como é que esse cara viajou para a Suíça, para a Alemanha, para a Itália, América Latina, Nova York, Broadway, Portugal? Como é que foi isso? 50 milhões de pessoas assistem no cinema? Como? Então você tem que ir lá ler, e o título da minha biografia é um título bem pertinente. Quem disse que seria fácil? Entendeu? É isso. E a maior editora do Brasil hoje é a Nova Fronteira, junto com a Gire e a Ed Ouro, me convocaram para me transformar em biografado. E o livro é um sucesso muito grande. Eu fiz outras coisas, umas 2, 3 que eu participei. Futuramente farei outras. Acho que esse livro deve virar um documentário, com esse título mesmo, entendeu? Estamos de saber, de spoiler. Eu acho que ele vira um documentário. Quem disse que seria fácil? Porque eu acho assim,
Daqui para frente, qualquer dia é menos um dia para eu ficar por aqui. Uhum. Um dia eu vou me embora. Quanto mais material tiver à mão de todos, melhor para todo mundo. Porque aí você pode dar continuidade. Porque na hora que eu parar, alguém tem que dar continuidade, não é verdade? Sim. Eu não sou proprietário de nada, eu sou um trabalhador braçal, como todo mundo. Você chegou na pergunta que eu ia fazer agora. O título do livro, quem disse que seria fácil? E a gente sabe que viver da arte no Brasil não é fácil. E a gente queria, só pra gente incentivar quem está assistindo a gente hoje, que você contasse que esses desafios fazem parte da profissão e que a gente não pode perder tempo reclamando, não. Tem que encarar, acreditar no seu talento e voar. Fernanda Montenegro me falou uma história uma vez muito interessante. Se tirarem uma pessoa do palco, mandar ela para casa, chegar em casa, ela fica doente, vai para a cama, tem febre de 38 graus, 39 graus, entendeu? E ela começa a entrar em delírio. Traz ela de volta, o lugar dela é no palco, ela não vai viver sem o palco. Tem gente que veja só, é aventureira. Tem gente que ele tá procurando o quê? Isso aqui não é lugar para aventureiro. Palco, cinema, teatro, música e tal. Aí você veja, como você tem uma camada grande no planeta de pessoas que ainda não estão tão aculturadas, elas aceitam o que jogam na mesa delas, você entendeu? Bolo solado, música mal feita, letras toscas, textos mal escritos, atores medíocres, cantores medíocres, escritores medíocres e tal. Não, tem que ter excelência. Então, assim, palco, a arte como um todo, não é lugar para fazer turismo. Não é lugar para ser aventureiro, se aventurar. Entendeu? É para você se preparar. Todo dia tem que se preparar. Até você morrer, você continua se preparando para poder fazer melhor, dar melhor, doar o melhor, oferecer o melhor para o público, entendeu? E esse público, ele é fiel. Quando você é fiel à arte, à verdadeira arte, ela te leva do berço até o túmulo, mas ela não abandona você. Os deuses do teatro, da arte, dizem, se você é fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Ela te leva do berço ao túmulo. Então eu não gosto, eu não tenho paciência de lidar com gente que vem para dentro da arte fazer turismo. Isso não é lugar para fazer turismo, não é para fazer aventura, entendeu? Não é para você se jogar no ar, é para estudar, se preparar. A vida inteira você tem que estar se preparando, entendeu? Então eu acho que se a pessoa vai por esse caminho, a arte vai responder e vai dar ela o que ela precisa, o necessário pelo menos. Pra quê? Você vai juntar riqueza pra quê? Vai ficar tudo aí? Uma bobagem isso. E a gente quer falar do futuro, você já deu um spoiler pra gente, que possivelmente pode rolar um documentário da sua autobiografia. O que você tem mais de projeto aí? Conta pra gente. Se puder contar, tem coisa que a gente entende que não pode contar, mas a gente gosta de saber de alguma babadinha, né? Eu não me incomodo se isso acontece. Aí vem uma frase do Chico Xavier que é maravilhosa. Aquilo que te pertence, te pertence. Ninguém vai tirar de você, vai te encontrar. Pode colocar essa frase na tela, hein, Paulo? É verdade, não é? Para de procurar aquilo que te pertence. Se te pertence, é seu, vai te encontrar. Então, se é meu, ninguém tira de mim. Eu gravei em Brasília um filme, que estão finalizando, chamado A Grande Viagem. Eu gravei minha participação no Nosso Lar 3, que só estreia em 2027. Eu estou para fazer uma participação numa novela vertical na HBO. Eu estou envolvido numa série escrita pelo Caio Barreto Brits, uma produção que eu ainda não sei de quem vai ser, para protagonizar. E aí eu estou envolvido num grande projeto. Esse eu não falo muito, porque a produção já está no Brasil já. Sim. E o próximo projeto da empresa deles é esse projeto com filme, com temática espírita, em que eu vou protagonizar para estrear em 2027, 2028, entendeu? Fora disso, eu vou viajar com essa peça. Eu quero remontar talvez o Semeador de Estrelas, comemorar os 100 anos de desencarne do Divaldo Franco. Eu quero fazer os trabalhos na Europa novamente e tal, eu quero um monte de coisa. É isso aí, a gente sempre tem que querer, nunca deixar de querer. Eu queria que a gente terminasse nosso programa de hoje você falando isso, para quem quer viver da arte, nunca deixar de querer acreditar no sonho, né? Principalmente honestidade. Primeiro chegar, o último a sair. Ensaio, disciplina, estudo, pesquisa, obediência por quem sabe mais do que você. Ouvir os diretores, compartilhar com os colegas. Palco é espaço de todo mundo. Abre o espaço. É a vez do seu colega, deixa ele acontecer. É a sua vez, aconteça. Você tem que ser sensível, gentil, você tem que ser humano, você tem que ser sem vaidade. Palco é lugar, a arte, para gente que não tem vaidade. Tem orgulho de ser, de fazer, gratidão. Mas é um lugar para quem tem o dom de ser missionário. Renato,
Obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente capturou ele um pouco agora, vocês estão ouvindo os sons, porque a gente está aqui realmente nos bastidores, antes do início de começar a peça. A gente sequestrou ele um pouquinho, agora a gente vai liberar ele de novo. Excelente espetáculo. Obrigado a você. Que Deus continue iluminando seus caminhos. Obrigado. E lembrando que esse programa vai estar disponível também no canal do YouTube da ESTV para você assistir quantas vezes quiser. Isso. Fiquem à vontade. Um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar semana que vem. Tchau, tchau. Conexão Juiz de Fora. Apoio Toledo Conservadora e Segurança. Estamos aqui por você e pra você.